Oi, pessoal! Eu sou Ana Paula Chongani, eu sou apresentadora, criadora nas redes, empresária e mãe. Pois é, e hoje eu tô aqui com muito orgulho para apresentar esse podcast, o Growcast, que é o podcast da Be Partners. Eu não tô sozinha, a gente tem um time para falar junto com vocês e a gente tá num formato muito diferente, porque a gente tá aqui juntos, somos muitos, a gente tem plateia e tem você que tá assistindo aqui junto com a gente. A gente tá num momento complexo da sociedade, né? A gente tá num tempo de grandes incertezas. Hoje a gente enfrenta um cenário super complexo, porque a economia não vem ajudando muito nos últimos tempos. Acertar o discurso nas redes sociais não é para qualquer pessoa e é preciso ter impacto positivo no mundo. Ainda bem, né? Que a gente está nesse momento também. E, além de tudo, a gente tem um grande desafio que é gerar vendas. Vendas num modo eficiente. Bom, para a gente dirigir essa conversa e para a gente entender um pouco desse cenário, a Be Partners reuniu um time. Aqui está escrito um time incrível, e eu concordo com eles, de especialistas para a gente entender esse cenário e conversar um pouco sobre isso todo mundo junto. É o seguinte, o tema do nosso painel é bem quente, tá? É causa ou case? Eu até mudaria um pouco. Será que dá para ser causa e case? Não sei, vamos descobrir juntos. Causa ou case? O dilema de crescer sob novas éticas. Eu sempre falo que as questões sociais mudam o tempo todo. A gente precisa se atualizar o tempo todo. E aí as marcas e as empresas precisam fazer isso junto. Afinal, as marcas e as empresas participam da sociedade e das mudanças que a gente tanto deseja. E como fazer isso nesse mundo e de uma forma genuína, né? Como eu disse, como fazer isso e ainda continuar fazendo com que as nossas empresas ampliem o crescimento. Enfim, não quero falar aqui sozinha e por isso eu vou começar a apresentar essa mesa maravilhosa. Murilo Passos, da Natura, que cuida de marcas e que tem uma longa história de pensar para além do seu umbigo. Tudo bem, Murilo? Tudo bem, querido. Você tá bem? Tô bem. Tô bem feliz de estar aqui. Prazer estar com vocês. Essa mesa maravilhosa. Sua voz é ótima, só queria te dizer isso. Obrigado. A gente também tem a Mariana Pimentel e a Cíntia Calado, que é da Pernod Ricard? Pernod Ricard. Ah, tem todo um ar, tem toda uma beleza. Que são parceiras na construção da responsabilidade e sustentabilidade das empresas. Tudo bem, mulheres? Tudo bem, prazer estar aqui. Ótimo. Vocês estão felizes? Muito, muito. Conversaríamos horas. É? Você nos ajuda. Conversaremos horas? Ouvi a direção. Conversaremos horas. Também temos a Dilma Campos, da nossa praia, que é ESG Tech e que ajuda as marcas a entender o seu nível de maturidade nesse território. Tudo bem, mulher linda? Ei, Chongani, que delícia estar aqui com você e com todos esses convidados para a gente falar um pouquinho de case ou causa, mas como você colocou, case e causa. É possível, que é isso, né? Que a gente quer. E com muito impacto positivo e muita sustentabilidade econômica para as empresas. Ah, eu tenho certeza que você vai ajudar a gente bastante. E para encerrar nossa mesa, ele, com essa voz também muito maravilhosa, Henrico Benedi, da Biferraz ou Beferraz? Beferraz. Beferraz, Brasil, aqui, Beferraz, que acredita que o impacto de uma marca no mundo é fundamental para as suas vendas, é isso? Exatamente. Queria dar um abraço, um beijo de bom dia em todo mundo. Estou super empolgado com o papo também. Vai ser uma manhã bem gostosa aqui, bem produtiva. E estou com você também por um mundo mais de E e menos de O. Vamos nessa. Legal, gente. A gente, como eu falei no início, a gente está num mundo de muitas crises, mas as crises, elas acontecem para a gente fazer transformações, né? E crise não necessariamente são crises negativas. A gente já aprendeu com o passar do tempo que também tem muitas crises positivas. Porém, essas crises são profundas. A gente tem desigualdades, a gente tem mudanças climáticas, a gente tem o envelhecimento, né? A gente pensar etarismo é uma pauta nova e que cada vez mais as pessoas falam. A gente tem muitas intolerâncias e ainda ainda não existe resposta para todas as crises que a gente está enfrentando. Até porque as respostas ela acontecem a partir do diálogo, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. E qual que é o papel das marcas nisso tudo, né? O papel da marca como solução desses problemas e participante dessa sociedade que a gente deseja. Como que é a atuação
dessas marcas e dessas empresas, né? A marca, como a gente fala, como um porta-voz dessas empresas, para que a gente faça um discurso assertivo, sem também gerar o que a gente chama de pink money, ou a exploração dos discursos alheios. Sim, o greenwash, que está todo mundo falando aí. Né? Ou então, como que é o afroconveniência, né? Como fazer isso? Quem quer começar dando uma forma, um case, um exemplo de como fazer um discurso ativista, empoderado, gerar resultado e, além de tudo, não se apropriar das pautas? Difícil, né? Difícil. Ah, vocês sabem. Não, eu acho que é um período muito difícil, mas acho que para começar a falar sobre isso, eu acho que a Natura aí tem um case que eu acho que o Murilo pode falar muito bem, que é um manifesto antirracista que eles acabaram de lançar. Então, assim, como fazer tudo isso? Acho que, Murilo, você pode abrir muito essa conversa para a gente ótimo. mergulhar e nadar junto. Eu topo. Olha, de verdade, eu acho que é um território em que a Natura fica mais à vontade para falar, geralmente, porque tem trazido isso como uma vanguarda, um mecanismo de inovação já há muito tempo, né? Então, a Natura traz isso como essência, né? O promover o bem-estar bem ali como a razão de ser da marca, a visão de sustentabilidade, que a gente chama de compromisso com a vida, as causas que estruturam a nossa atuação, né? Então, a Amazônia Viva, cada pessoa importa, mais beleza, menos lixo. Então, a Natura, ela se movimenta pensando em como os desafios da sociedade, as tensões, elas podem ser habilitadores para modelos de negócio que gerem mais impacto positivo. Assim. Então, uma máxima que a gente compartilha internamente é, inclusive, que a Natura não quer ser a melhor empresa do mundo, a maior empresa de beleza do mundo, mas a melhor pro mundo, e gerando essa relação, né, de troca, de estabelecimento. O Manifesto Antirracista, ele foi um marco, assim, de verdade, foi bem simbólico. Fiquei muito feliz de poder liderar essa frente, essa construção, porque a gente parte inicialmente da percepção de que, como uma empresa brasileira global, que está relacionada, né, na América Latina, a gente não poderia ignorar os mecanismos e os efeitos da colonização nesse território, os mecanismos e os efeitos do racismo institucional, estrutural, e como ele tem se organizado na sociedade, e que não é uma questão discursiva, né? Não é uma questão de comunicação. Assim. Como ele permeia os entornos e os meios de construção de várias formas, é importante que a gente construa respostas sistêmicas. Então, se os problemas que a gente enfrenta são sistêmicos, as respostas também precisam ser. Então, a estruturação de uma atuação que fosse 360, que fosse coerente mais em fazer do que em falar, foram premissas que a gente estabeleceu. Então, a atuação junto com as consultoras, por exemplo, assim, todo mundo pode acessar, né? Está disponível. O compromisso antirracista é um compromisso público que tem visibilidade, tem meta, tem prazo, tem forma de ir acompanhando. A gente vai atualizando periodicamente o compromisso que foi feito e tem compromisso com a nossa rede de consultoras, tem compromisso com a nossa rede de fornecedores, tem compromisso com os nossos colaboradores. Então, né, o Avante, que é um programa de aceleração de carreira para pessoas negras internas, para a gente ter mais pessoas negras em posições de liderança. Isso porque tem um compromisso público, né, de 30% das vagas gerenciais serem preenchidas por pessoas pretas no Brasil, pessoas pretas indígenas, então é um compromisso de equidade étnico-racial, tem compromisso de comunicação, de fazer mais negócio. Então, assim, é importante que ele seja transversal, é importante que ele dê conta de todo mundo que está envolvido na nossa rede, que ele seja sistêmico, que ele seja 360, porque assim a gente consegue construir coerência e a gente consegue ir mudando as perspectivas, né? Então, a gente estava conversando até um pouco antes de entrar aqui no papo, Xongani, porque a gente estava falando sobre como é importante que a gente estruturasse a mudança que o mundo vai gerar, o futuro que a gente quer construir a partir das estruturas de hoje, né? Então a gente vai olhando, putz, algumas coisas têm que ruir, algumas crises são importantes para acontecer, algumas coisas precisam passar, porque isso vai gerando novos mundos que podem ser mais plurais, que podem ser mais potentes, que podem ser mais abundantes e que podem gerar muito mais impacto e vida abundante, né? Bem-estar, bem viver. Né? Não, é isso. Para construir novas pontes, às vezes é preciso destruir alguns muros. E quero saber de vocês também, Mari, Cíntia, né? É importante participar dessas conversas. A gente já sabe. Qual é o caminho para vocês fazerem isso acontecer na organização que vocês trabalham? Bem, primeiro eu acho que tem que ser top-down, né? Não pode ser... Tem que ser um reforço das estruturas grandes de cima para baixo. E tem que ser uma verdade, né? Tem que ser uma verdade, isso é muito Tem que ser uma verdade. bonito. Eu acho que está todo mundo muito cansado do discurso e pegando o gancho da narrativa versus ação, né? Que você bem apontou da Natura. Eu acho que a gente é uma empresa global e temos muitas marcas icônicas. E o que a gente fez? A gente tem um programa chamado Chivas Venture, e que é um programa de
anteriormente desenhado para empreendedorismo. E a gente começou a questionar o programa falando, olha, a gente tem dilemas típicos do Brasil, cada afiliada tem seu dilema, e esse dilema precisa conversar com que tipo de empresa a gente quer ser. E, enfim, Dilma participou desse processo, convidamos um monte de gente interessante que nos ajudou a criar qual seria o conceito do projeto no Brasil, que, para resumir, foi... A gente tinha a Thaís Araújo como embaixadora da marca no Brasil, que é uma pessoa que não preciso fazer nenhum comentário, porque ela é absoluta, né? E a gente conseguiu convidar, então, num processo seletivo, 3 mulheres negras periféricas para mostrar os seus projetos, para a gente fazer um trabalho de mentoria. Então, a Dilma era uma das mentoras, Nina Silva e a Samantha Almeida. E com isso a gente conseguiu construir um projeto com elas, com investimento, com empoderamento e com um projeto final que elas entregaram um trabalho que foi desenhado por elas. Então a gente tinha agência com pessoas negras, um background de pessoas apoiando assim, com ação e menos discurso. Então eu acho que as pessoas estão cansadas desse papo, né? As pessoas precisam fazer com que as narrativas elas conversem com o que a gente está fazendo na prática. E a Cíntia pode falar um pouquinho do nosso programa de contratação de pessoas negras na Pernod, né, Cíntia? Sim, exato, Mari. Essa coisa, né, da verdade que a Mari trouxe, de ser genuíno, eu acho que é realmente a base, assim. Eu acho que esse é o grande desafio. E aí, quando eu estava ouvindo o Murilo, né, falando da Natura, que realmente, né, traz muito isso forte. Aqui na Pernod também a gente vem trabalhando isso. Hoje talvez o Chivas Venture não foi o maior projeto de engajamento ou de investimento, mas ele é um projeto tão poderoso e que ele foi tão incrível e tão marcante para essas pessoas que inclusive hoje a gente está aqui, né, se reunindo e conversando sobre ele, né? Eu acho que, enfim, então nessa questão de ser genuíno, a gente também, obviamente, né, a gente conversa muito com o time de marketing que a marca vai trazendo oportunidades para o negócio e o negócio vai trazendo, né, os desafios para as marcas também. Como a Mari falou, a gente se posicionou já globalmente em relação a isso e também vai olhando quais os desafios locais que a gente tem, né? Então, quando a gente olhou para o Brasil, obviamente, a gente sabe que a gente tem um grande desafio, que é, né, aumentar o número de pessoas negras na organização. Então, a gente já começou esse projeto, a gente tem KPIs que a gente fechou com o Global, né, realmente que a gente vem avançando com isso. Então, a gente tem um comitê com 1/4 da organização participando ativamente desse movimento. E hoje a gente tem, por exemplo, um programa muito legal também, que é um programa de estágio, em que tem só pessoas negras. Então, realmente abrindo as portas para que isso também seja sustentável, né? Então, como que ao longo dos anos a gente vai formando esses profissionais cada vez mais preparados. E além disso, todos eles, né, além da mentoria dos nossos gestores, a gente também tem pagado em idioma inglês, que eu acho que também é um desafio aqui no Brasil. Legal. 5% da população brasileira fala inglês, então também foi uma preocupação que a gente trouxe. E esse projeto, ele é feito com uma escola de professores refugiados no Brasil. Então, todos os professores de inglês são professores refugiados no Brasil, de várias localidades do mundo. Então, também, além do ensino do idioma, tem uma troca cultural muito grande. Então, eu acho que é um pouco disso. Mais do que só o KPI, né? Quando a causa é de verdade, é isso, né? A gente realmente consegue conectar as pessoas num propósito. E eu acho que um olhar que a gente tem, que, né, a gente percebe esse movimento nas grandes empresas, é como que a gente olha um 360, né? Vai ser bom para todo mundo. Não, e sabe uma coisa incrível que você disse, Cíntia? Eu acho que para novas ações precisam de novos balizadores de sucesso, né? Quando você diz que não necessariamente foi o maior investimento, mas tem um impacto positivo, a ponto inclusive da gente estar reunido, são esses novos balizadores. Porque se a gente colocar os mesmos resultados, o mesmo olhar de sucesso para novas ações, a gente não vai conseguir uma métrica. E é muito legal que Dilma, você está organizando esse mercado, organizando tudo, criando esses níveis de maturidade. Como que você chegou nesse processo? E, Henry, a gente já chega em você. Não, tô tranquilo aqui, adorando. Como você chegou nesse processo para contribuir com as empresas e as organizações? Bom, esse processo vem muito da minha chegada na Bi Partners, a convite do Bazinho.
E toda essa ideia começou muito durante a pandemia, né? A pandemia parou os nossos negócios de quem conectava pessoas, e eu fazia isso. E aí, durante a pandemia, eu acho que eu tive essa chance de começar a pensar do que eu queria para o futuro. E eu queria muito entender como é que a gente conseguia mensurar, né, essa jornada ESG dessas empresas. E isso era importante. A gente vai fazendo e não consegue conectar as coisas e mensurar. E no caso da jornada ESG, nós temos muitas coisas interligadas para mensurar. O nosso ecossistema, né, ele é muito grande, né? Ele não é só aqui, como a gente pensava empresarialmente, dentro do que é a empresa, mas ele pega toda uma comunidade do entorno, todos os fornecedores. E aí eu comecei a pensar muito nisso, em como que a gente ia mensurar isso, em como que a gente ia desenvolver. E eu sempre digo que nada é por acaso, né? Você vai andando de um lado, mas tem outra pessoa do outro lado do mundo andando junto, né? E uma hora vocês podem se encontrar e provavelmente a probabilidade disso acontecer é grande. Eu acabei encontrando a Carol e a Karina, que estavam no mesmo tempo que eu estava pensando nisso, pensando numa outra plataforma, e a gente acabou unindo as duas coisas e trazendo e tropicalizando essa plataforma de Portugal, onde a gente usa de tecnologia para acelerar essa avaliação ESG que a gente faz da maturidade ESG dentro das 3 letrinhas, né? Tanto dentro do meio ambiente, como do social, como da parte de governança. E isso, o que que dá, né? Eu sempre digo, ele diz aonde você está, e a cada momento que você vai evoluindo, né, você vai entendendo aonde você quer chegar. E eu acho isso muito importante, quando a gente consegue essa transparência de ver onde estamos e aonde queremos chegar. Porque isso é uma jornada, eu sempre falo. O ESG a gente não fala da noite para o dia, assim como construir o futuro a gente não vai construir da noite para o dia, mas a gente precisa começar hoje. Então, foi isso que a gente acabou fazendo. A gente acaba, né, aí de lançar essa plataforma junto com a nossa praia, onde a gente tem hoje esse serviço de não só olhar o ESG, né, nessa questão da consultoria, a gente conseguir entregar um plano de ação, entender insights, propósito, entender o que a gente consegue tirar ali para o futuro e a gente implementar isso através do nosso pilar de marketing regenerativo. Sim, a gente já quer falar de marketing regenerativo porque esse é o futuro. Né? Ele já está atrelado à economia regenerativa, ele já vem dizendo para a gente que o que a gente faz e devolve e empata é muito pouco, então o nosso impacto tem que ser maior do que a gente empatar, né? Então a gente tem que construir isso para o futuro e é muito aí onde a nossa praia se coloca, né? E entregar isto, né? E monitorar isto e estar junto com essa marca, esse cliente do início, né? Desde a mensuração dessa maturidade às entregas todas de engajamento do que a gente tem que fazer. Marketing regenerativo. Alguém aqui já tinha ouvido esse termo? Já? Então a gente vai falar mais sobre isso já já. Mas, Henry, maravilhosa, né? Me ajuda a pregar o mantra da diversidade. Todo mundo sabe que um ambiente mais diverso é um ambiente mais criativo. Eu acho que nos últimos anos a gente conseguiu transformar isso numa máxima. Mas eu acho que vale muito a pena falar da prática. Como colocar isso em prática e fazer isso acontecer. E não só um ambiente mais diverso, mas um ambiente diverso onde as pessoas se sintam confortáveis, porque sem se sentir confortável, a criatividade não rola, tá? Importante deixar claro. E como você faz isso, como que acontece esse movimento na BFerraz? Legal, acho que criatividade é um exercício íntimo, né? Exato. De tudo, né? Fala bem pertinho, sua voz é bem grave. Tá dando para ouvir? Tá, agora sim. Então acho que criatividade é esse exercício íntimo, né? Da gente poder sentir a vontade em falar, em ouvir, em discordar, em concordar, né? Em aprender com o outro, né? Mas antes de entrar nesse ponto, eu acho que tudo que a gente falou aqui, eu acho que é uma forma bem interessante que eu vi de trazer isso de uma forma até mais didática, assim. Eu tava vendo, eu vou esquecer agora o nome da pessoa, mas ela falava que toda empresa e toda marca nasce de um contrato social, portanto de um acordo com a sociedade. Conforme a sociedade exige novos acordos, essas empresas, essas marcas precisam atualizar os seus contratos sociais, que nada mais é do que se inserir de volta na sociedade que transformou, e muitas vezes as empresas, né, dentro de bolhas, acabaram ficando para trás, né? Então eu acho que tudo que a gente está discutindo tem a ver com isso, assim, do ponto de vista mais literal, que é como a gente faz para atualizar os contratos sociais, né, os nossos acordos com a sociedade.
E um outro ponto importante, que eu acho que tem a ver também com o que todo mundo trouxe, que no fim uma marca é um reflexo de pessoas, né, que as tocam, né, que fazem essa marca ir para a rua, chegar aos nossos lares, né, aos nossos carrinhos de supermercado. Então, o processo de transformação muitas vezes não são das marcas, né, são das pessoas que tocam essas marcas e que vão ter coragem e que vão acreditar num processo, né, de diferenciação, um processo de mudança, para fazer com que essa marca, obviamente, reflita, né, esse sentimento e esse espírito que foi criado dentro dessa companhia, né, que é a cultura dessa empresa, né? Então, acho que grande parte do que a gente tem que fazer, né, de todos os movimentos que a gente vem discutindo, é um processo realmente de transformação cultural. E sobre transformar o exercício criativo mais diverso, mais plural, o ambiente, né, criativo mais diverso, mais plural, eu acho que a criatividade é isso, né? É troca e soma de repertórios, né? Troca de repertório em busca de solução. Então, quanto mais plural for, né, quanto mais repertório na mesa, quanto mais histórias de vidas a gente tiver, maior é o resultado, ou mais efetivo e mais criativo é o resultado. E no final isso tem a ver com negócio, né? Porque a gente fica falando desse lugar também, às vezes, de uma forma só social. Muito bom. Né? E no fim, isso tem que existir porque isso faz vender mais, faz as marcas se conectarem com as pessoas, isso faz gerar KPIs, né, de saúde de marcas mais interessantes. Então, acho que a gente também tem que olhar por esse aspecto, que não é no sentido só social da transformação, também mas também no sentido de isso é inovação, né, isso é venda, né, isso é construção de novos caminhos, de novos modelos que muitas vezes não foram abordados ainda, né? Então, eu acho que é importante a gente trazer essa visão de que diversidade é negócio, diversidade é inovação e diversidade é fazer o crescimento das empresas, o crescimento dos negócios e principalmente dos ambientes coletivos que a gente vive e cada vez mais a gente vai viver e a gente tem que aprender a viver nesse sentido. Então, acho que essa é a visão. Ai, vocês estão sentindo o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo, assim, BM Partners, muito obrigada por esse momento. Quando a gente era criancinha, pelo menos quando eu era criancinha, era esse tipo de conversa que eu imaginava ter na vida adulta. É muito bom. Mas eu vou aproveitar que o Henry falou sobre vendas, né? Sobre o resultado de vendas, né? Porque esse é um grande desafio, né? Trabalhar com essas empresas a gente, dentro desse furacão da diversidade, a gente tem ali o consumo. O consumo está no centro. E o consumo no centro, ele pode ser a grande dificuldade ou a grande solução. Alguém tem um grande case de solução a partir desse ambiente da diversidade, mas que tem um impacto muito positivo em venda? Quer puxar daí? Quem quer puxar? Quem quer puxar? Não, eu acho que tem vários cases. Eu não sei nem se eles estão na mesa, mas a gente tem o case de Havaianas, entendeu? Aonde as vendas, inclusive, por conta dessa questão da diversidade, do que trouxeram com outras instituições, como Gerando Falcões, são cases, gente, que são cases de sucesso econômico. Sim. Né? Mesmo com uma parte da renda revertida, né? E aí você tem esse case de Havaiana, você tem case de Hering também, que vai no mesmo caminho. Então, assim, tem muitos exemplos na questão social. Como você também pega um case super sustentável economicamente, que é o case da PepsiCo de Doritos. Doritos Rainbow é um super case que vem nessa questão de ESG e que, assim, a primeira edição foi feita simplesmente para ser distribuída na parada LGBTQIAP e as pessoas falavam assim, eu quero mais, eu quero comprar este produto colorido. E não tinha para vender. Ele vira um produto de prateleira, inclusive depois. Né? Assim, eu dei 3 exemplos aqui rapidamente. Maravilhosos. Né? Que a gente está conversando. O Henry pode até lembrar de outros. Eu acho que tem vários cases, mas eu acho que assim, para mim a visão é de como esses cases, na verdade, eles se transformam em plataformas, né? Porque às vezes o case ele tem esse objetivo, né? De fazer um determinado barulho, gerar um determinado resultado naquele momento. Mas aquilo não é algo que é construído como uma visão estruturante do negócio, né? Que eu acho que esse é o grande ponto, né? De como a gente não cai nessa pegadinha de querer fazer um case porque aquilo vai gerar algum tipo de visibilidade, algum tipo de PR em cima da ideia, da marca, mas como aquilo passa a ser uma premissa estrutural do negócio, né? Então, quando você traz a visão, por exemplo, de Doritos, como é que aquilo está fazendo parte do negócio, das pessoas que estão na cadeia, né, no end-to-end da cadeia, da pessoa que está ali trabalhando na fábrica, a pessoa que está ali no marketing, né, aprovando o projeto, aprovando a campanha. Então, acho que os cases eles também têm que ser reflexo,
né, dessa questão mais estrutural dos negócios, né? Os cases têm que ser reflexo dessa visão que a gente estava discutindo de como crescer a partir disso, a partir de impacto positivo, né? Eu acho que essa é a grande visão, porque os cases, óbvio, olhando na TV, olhando às vezes na internet, na comunicação, são lindos, são maravilhosos, mas a gente sabe que às vezes por trás eles não se sustentam, né, do ponto de vista estrutural mesmo e institucional, né, que eu acho que esse é o grande desafio. Então, eu tenho gostado cada vez mais de cases que estão para dentro do que cases que estão para fora. Eu vou dar um exemplo de um projeto que a gente está construindo com o Santander, que é um cliente nosso, que é um festival que chama Preparadão, que é um festival que fala da empregabilidade, do primeiro emprego, né, de como a gente traz todo mundo e esse mundo diverso que a gente vive para dentro desse nosso mundo, né, que é como a gente tem festivais de games, festivais de música, festivais como esse, que discute comunicação, inovação, tendência. Como é que a gente cria, por exemplo, um festival onde a gente conecta quem quer contratar com quem quer uma oportunidade e muitas vezes não tem a capacitação necessária para passar por um processo, né, muitas vezes duro. Então eu gosto muito desses cases, que são às vezes os cases quase invisíveis, vamos assim dizer, são os cases que ajudam nessa transformação mais estrutural mesmo das companhias e dos negócios. Eu tenho olhado bastante dessa forma. Assim. Muito bom, muito legal. Gente, eu acredito que vocês concordam comigo que o erro também ensina muito. Então, eu queria fazer uma rodada aqui para perguntar para vocês qual que é o maior erro que as marcas cometem quando tentam se aproximar de uma pauta. Quer começar? Posso começar, claro. Eu acho que a importância de a gente garantir, como é que eu posso dizer isso, autenticidade na aproximação é um ponto crucial, né? Então, assim, eu vejo que existe, às vezes, um interesse, um esforço, um mapeamento de tendências, uma oportunidade, tipo, putz, vamos falar sobre esse tema porque tem alta, porque tem visibilidade, porque a sociedade civil está debatendo essa temática, mas tem uma dificuldade de aproximação das pessoas que vivem essa dinâmica, das pessoas que sofrem essas inferências, de pessoas que têm essa identidade, que têm essa reflexão, assim. Então, acho que não garantir autenticidade, e aí não é nem questão de representatividade, né? Não é uma questão estética, é uma questão de autonomia, assim, garantir a participação, a autenticidade das pessoas, eu acho que é um dos pontos altos para a gente garantir que esse processo aconteça, assim. E aí, até me conectando um pouco com o que, né, o nosso amigo estava trazendo aqui de visibilidade, quando a gente olha para esses cases de aproximação que são internos, eu gosto de pensar na minha aproximação da Natura. Eu fui selecionado no processo seletivo da Natura, que chamava Coragem, que ele era um processo que ele foi o substituto do trainee, no ano que ele aconteceu, né? Mas não era necessariamente uma característica de trainee, e aí vocês vão entender o porquê. A gente tinha... Todos os pré-requisitos foram retirados desse processo seletivo. Então, assim, não precisava ter graduação, não precisava ter outro idioma, não precisava ter vivência fora do país. Assim, legal. Só tinha que ter mais de 18 anos e uma história de coragem para contar. Eu lembro que, na época que eu vi o processo seletivo, eu falei, é mentira, assim, qual que é a chance, né? E aí eu fiquei, muitos amigos falaram, putz, cadastra, participa, tal, me cadastrei, entrei no processo, me inscrevi e, assim, mais de 22 mil pessoas participaram do processo. E eu acho que o grande aprendizado aqui é que quando a gente se esforça para participar, né, para construir essa autenticidade, a gente consegue avaliar as pessoas pelas suas competências e não pelos seus privilégios, né? Porque é isso, se você olha para as pessoas sobre a perspectiva do graduações de elite, faculdades de elite, assim, na verdade o processo seletivo tinha umas características que eles queriam mapear nas pessoas, então você precisa ter resiliência, capacidade de trabalho em grupo, liderança, habilidade de comunicação, uma série de competências que queriam ser mapeadas do processo seletivo. Só todas as competência que o Fórum Mundial lançou esse ano para o futuro. Vezes a gente não aprende só na universidade. Essas, tá? Só essas. É isso. E aí, assim, se você desenvolver essas competências num Master em Harvard, ou se você desenvolver essas competências cuidando dos seus irmãos, organizando um samba, organizando uma escola de samba, né? Essa festa, sua própria casa. Se você desenvolver essas competências na vida, na rua, não faz diferença nesse processo seletivo. O importante é que você tenha essas competências. Então, assim, e aí você garante a autenticidade de, por exemplo, uma marca como a Natura, quando a gente fala com um universo de consultoras, que são mais de 1 milhão de mulheres, que mais de 50% delas se autodeclaram negras, a gente traz pessoas que são negras, de periferia, que se conectam com a realidade, que tem diálogo de visibilidade para estar nesse contexto também. E assim, foram 20 selecionados no processo, teve pessoas de diversos contextos, então teve gente que carrega todas as insígnias ali, né, da trajetória,
história tem carimbado ali, putz, intercâmbio, faculdade alta, não sei o quê. Check, Tem check, tudo. check, check. E tinha eu, que fui aprovado no processo seletivo. Eu fui um cara que veio de periferia. Eu brinco dizendo isso, né? Eu tenho mais atividades remuneradas diferentes na minha vida do que anos de idade, assim, porque eu fiz muitas coisas. Mas eu fui aprovado nesse processo seletivo e estava nessa dinâmica também. Então, assim, garantir autenticidade para que essa diversidade seja capaz de promover criatividade, para que a gente consiga gerar. Então, enfim, acho que esse é um erro crasso de a gente ignorar que as pessoas que têm que liderar as frentes desse processo são pessoas que carregam a vivência desse processo. Vivência é uma coisa que faz muita diferença quando a gente olha para essas. E eu acho que tem um jeito também de não errar, que é co-criar, né? Ai, a palavrinha mágica. O projeto mesmo que elas citaram de Chivas, né, Chivas Venture, foi um processo que foi feito a partir de um sprint co-criativo, né, onde você traz para a mesa as pessoas que deveriam estar nessa mesa, né, que vivem aquilo, que enxergam aquilo. Então esse é um jeito da gente errar menos. Errar a gente vai errar porque eu acho que faz parte de fazer, né? Mas eu acho que a hora que você traz para a mesa, literalmente as pessoas, né, que deveriam estar sentadas naquela mesa, que não necessariamente são as pessoas com as habilidades triviais que a gente conhece, esse processo co-criativo gera frutos muito interessantes, como por exemplo foi o Chivas Venture, que é a Eixo, que é a empresa Dream Partners, que a Kika está aqui na plateia, maravilhosa, conduziu. Cadê? Não, e que faz um corre incrível, né? Que é saber trazer, ter a metodologia, mas ter as pessoas certas para fazer esse processo. Quero saber né? justamente de vocês, Mari e Cíntia. O que vocês aprenderam nesse processo de cocriação, assim, até para errar menos? Eu acho que tem uma questão de que o errar menos é um fato, né? Porque quando a gente se depara com os dilemas e a gente dá a cara para bater, a gente vai errar eventualmente. Isso a gente precisa estar preparado para isso. Eu acho que tem um processo chamado democracia profunda, que é você conseguir ouvir as minorias, as vozes das minorias. E não são minorias necessariamente de raça, de gênero, são pessoas que não têm voz em determinados ambientes, né? E pode ser dentro da sua própria casa, você pode usar esse processo. Eu acho que você conseguir ouvir com atenção, porque esse processo foi um processo muito rápido, foi um processo de uma semana, de 8 horas por dia, extremamente cansativo, no meio da pandemia, a maioria do período foi virtual. É você ter a escutativa e saber que, cara, você não tá com a razão toda hora. A gente também se desarmar um pouco desse império da razão que a gente tem e começar a ver que às vezes as pessoas têm outros pontos de vista, como diria o Saramago, né? Que o ponto de vista é a vista de um ponto, né? E se você às vezes se desloca um pouco, você consegue ver coisas que você não veria. Então acho que assim, ter um time comprometido e acho que acima de tudo ter liberdade para errar, que também faz parte do processo, porque depois quando o processo acaba, você sempre tem as lições aprendidas que você fala, aquilo a gente podia ter feito diferente, aquilo a gente podia ter feito melhor. Que bom que a gente tem esse momento para fazer esse fechamento do projeto, né? Mas eu acho que é fundamental também duas coisas. A cultura da empresa. Sem a cultura da empresa, as coisas não andam, porque elas ficam fake, elas ficam descaradamente descombinando, destoando com o que você está fazendo. E eu acho que a segunda coisa, que é meio romântica, talvez, do meu lado, que é ter as pessoas que estão executando os projetos ligadas emocionalmente com os projetos. Nossa. Não importa se sejam as bandeiras delas, mas eu acho que faz diferença. E eu acho que, né, a gente até falou o que é sucesso. Eu acho que essa discussão do erro, ela é muito fundamental, assim. Saímos do mundo VUCA, né, que era complexo, e agora é um mundo incerto. É incerto, né? A gente está construindo um mundo novo, as coisas estão acontecendo e a gente está tentando entregar coisas ao mesmo tempo que tudo está acontecendo. Essa coisa da cultura, né, que a Maria falou, é super legal. Lá na Pernod, a gente dá o mesmo peso, falando em avaliações, tá, o seu bônus, do que e do como. Então, não é só sobre o que você faz e o que você entrega, mas como você faz. Então, 50% da nossa avaliação, por exemplo, é como você fez aquilo acontecer. Então, por exemplo, o Grow Diverse Teams, que a gente chama, então, esse olhar de diversidade, como que eu atuo com as outras áreas, como eu considero os pontos de vista de todo mundo, está lá nos seus objetivos. Então, é super importante essa coisa realmente da cultura genuína nesse projeto maravilhoso,
time de marketing maravilhoso, beijo para vocês, porque eles, né, conduziram com a Mari, com a organização, realmente sobre essa coisa genuína, e também da gente começar não só a olhar para o erro, mas começar a se questionar, né? Então a gente começou a olhar para dentro também e, por exemplo, a gente abriu uma vaga dentro desse time que trabalhou nesse projeto e trouxe uma pessoa negra. A gente também olhou e falou, cara, vai ser muito importante. Hoje, né, foi uma mulher maravilhosa, Camila, né, uma das líderes desse projeto, e a gente também falou, vamos olhar e vamos abrir uma vaga afirmativa, porque vai poder contribuir muito. Então, não sei se foi um erro, né, em si falando, mas é isso, também a gente se questionar sobre os caminhos do que a gente pode fazer para ter essa conexão, né, genuína, que eu acho que a gente está falando tanto aqui e que eu acho que, né, não é o segredo, porque não tem grandes respostas, mas que é o caminho realmente de ser genuíno, a gente quer fazer. E esse projeto, por exemplo, também não veio um target, um KPI do negócio, olha, você precisa fazer com essa comunidade. Mas o time falou, cara, é para contar histórias de sucesso, então vamos chamar mulheres negras que não têm, né, foram invisibilizadas na história e que são muito potentes e têm histórias incríveis para contar. Então, eu acho que é sobre isso, né, essa questão de ser genuíno. Nossa, eu quero ressaltar duas coisas que vocês falaram. O processo para além do resultado, né? O processo precisa ser bonito. Essa história de o fim justifica os meios não funciona mais. O meio tem que funcionar também. E outra coisa que eu sempre digo que ativismo, quando só interessa se for da sua bandeira, não é ativismo, é egoísmo. Então, é importante a empatia com outras bandeiras. E a gente é capaz de fazer essa intersecção e essa parceria, né? Eu acho que é isso, inclusive, que fortalece os movimentos. Dilma, você que é uma pessoa que organiza, você organiza pensamentos. Me ajuda nessa lista de boas práticas, eu vou anotar. Boas práticas para evitar erros comuns. Então, eu acho assim, as boas práticas estão aí e eu acho que hoje elas estão super divulgadas. Você tem desde boas práticas que pegam lá o Pacto Global da ONU, a boas práticas do Índice de Sustentabilidade da Dow Jones, que é uma bolsa de valores. Eu acho que é nesse ponto que essa discussão do ESG passa, que é essa questão do resultado. A empresa tem que ter o seu resultado financeiro com a sua responsabilidade e com a sustentabilidade. Não só da questão ambiental, mas com a questão dos negócios. Eu acho que é muito nesse lugar que a gente precisa caminhar. Mas eu também olho que a velocidade que a gente está caminhando, a gente não está se dando conta, né? A gente sai de uma estrutura dentro das empresas que está falida, a gente está nessa estrutura, que é a estrutura vertical, né? Onde você tem exatamente a pirâmide, né? Então, os acordos são feitos assim, e a gente está caminhando para uma estrutura que muitos aqui chamam de terra 2, né, e tal, que é a estrutura horizontal, aonde os acordos são outros, a forma de você gerir os times internamente são outros, e a forma como que o ecossistema entra como um elemento desse olhar horizontal, né, ele torna tudo ainda muito mais complexo. Então, a gente não só está no movimento de velocidade muito grande, como de mudança estrutural. Então, a gente fala muito hoje na figura do CEO, né, que é o Chief Executive Officer. Não vai existir essa figura. Ele vai ser o CEO, mas como um Curator Executive Officer, curando tudo que está nascendo ali embaixo. Então, assim, esse mundo precisa estar completamente conectado junto essas transformações ao ecossistema empresarial. Então, assim, esse é o grande desafio. A gente está do lado de cá das marcas, né, Henrico, entendendo isso e esse olhar, e a gente está aqui ajudando as marcas nessa transformação, que não é só uma transformação de agora virei ESG, é uma transformação muitas vezes do pensamento do negócio. Tem uma filosofia que eu adoro, que é a gente pensar o mundo a partir de uma perspectiva que a gente vive no começo do século. A gente olha e fala, nossa, a gente já está muito avançado, 2023, a gente vive a década de 20, né? Então é como se a gente comparasse a viver em 1920, na perspectiva, por exemplo, de um neto meu, que vai olhar e fala, nossa, o meu avô ia num lugar que chamava trabalho, você acredita? Então eu adoro olhar que a gente está construindo, né, essa transição de era mesmo, né? Então a gente está revendo todas as perspectivas, né? Puta, a gente vive em 1920 da nossa época, né? Que é 2020, né? Na década de 20. Então
todos esses valores que a gente está colocando em xeque, tudo isso que a gente está se propondo a rever, tem a ver com essa virada mesmo, né, de construção de uma nova era, né, seja ela qual for e como ela vai ser desenhada, mas eu acho que é muito legal a gente olhar o mundo a partir dessa lógica, de não achar que a gente já está no fim, né, que a gente está absolutamente no começo. E o que você fala traz uma calminha no coração, né, assim, ufa, dá tempo, vamos lá, dá até um fôlego pra gente continuar construindo. Eu queria saber um pouco mais sobre como é ser vocês. Porque, assim, Henry falou uma coisa muito legal e que vale a pena repetir, que empresas são feitas de pessoas. E a gente sabe que tem pessoas incríveis fazendo transformações maravilhosas e vocês são uma dessas pessoas. Como que é ser vocês, assim, Henry? Eu quero saber dos benefícios pessoais, né? Das métricas de sucesso pessoal, da hora que você chega e coloca a cabeça no travesseiro sabendo que fez uma mudança para essa empresa que vai ser uma mudança para o mundo. Como é que é? Bom, hoje eu estou naquela visão, né, de ser um homem hétero branco, né? Então eu tenho que trazer todo o impacto, né, dos benefícios que tem nesse lugar. Eu tenho que olhar sobre o aspecto da branquitude, de como isso beneficia e beneficiou eu chegar até aqui, para que eu possa ajudar a desarmar, né, e construir novos caminhos. Então hoje no meu papel dentro da AB, né, que eu sou CEO da AB Ferraz, é de transformar, como a Dilma falou, esse espaço, esse ambiente, né? E sabendo, obviamente, de todos os privilégios que me trouxeram até aqui e de como eu quebro essa lógica, de como eu quebro esse ciclo para que outras pessoas possam chegar, né, e ocupar, né? Então, eu cheguei até aqui, eu não quero esse lugar só para mim, eu quero que esse lugar possa ser aberto para todo mundo, para todos. Então, eu me vejo hoje nesse papel, assim, de ser um elemento que, além de trabalhar com comunicação, além de fazer as marcas venderem, além de trazer uma visão de negócio interessante para os clientes que estão dentro de casa, eu me sinto um elemento e um catalisador desse processo de transformação, olhando a partir da minha lógica de privilégio real e concreta, assim. Então, eu me vejo nesse lugar e, por exemplo, ter Dilma trabalhando ao meu lado é maravilhoso, é um prazer, né? Das coisas mais incríveis que tem, você conseguir olhar para o seu lado e falar, putz, olha quem está do meu lado hoje. Estou no lugar certo, estou no lugar certo. Olha quem está de mão dada comigo nesse caminho. Olha como a gente está conseguindo, né, e dia a dia, e pouco a pouco, e não é fácil, e a gente vai, e aí a gente, né, esbarra em alguns aspectos e tem que, né, contornar. Então, eu me vejo nesse lugar de extremo privilégio e, ao mesmo tempo, admirando esse processo todo de transformação que a gente vem construindo, não só dentro do nosso grupo, mas no mundo ainda, obviamente, olhando por uma perspectiva de apenas o começo do século, né? Tem muita coisa para fazer. Mas é recíproco, viu? Porque ter você do meu lado não é fácil não, gente, que é uma pessoa que pensa além, né? Legal. Então, sempre quando você tem uma pessoa que pensa além, que contribui, né? Eu falo, você pode ter a opção de ficar quieto e olhar aquilo acontecer e aquilo passar pela sua vida, ou você pode falar, não, peraí, o que eu posso contribuir, né? E quando eu cheguei lá na B-Partners, assim, eu tenho muitos aliados, muitos companheiros, muita gente do meu lado de mão dada, querendo de fato fazer a cultura desse grupo, né, dessa network mudar. E construir cultura, a gente sabe que não é uma coisa fácil, né? Então já emenda, como que é ser você, Dilma? Qual que são as suas métricas de sucesso pessoal nisso tudo? Bom, eu tenho algumas métricas de sucesso pessoal e envolve muitas coisas. Você me conhece já de algum tempo, Xongani, uma das coisas que envolve é incentivar outras mulheres pretas a serem empreendedoras e conseguirem não só sair da situação de vulnerabilidade, mas conseguir ver o mundo através de uma perspectiva de se ganhar dinheiro, né? Não sei se todos sabem, mas para mulheres pretas isso era meio um pecado, você falar que você queria ganhar dinheiro. Quer ser rica. Exatamente. Quer ser rica, era uma coisa um pouco um pecado. Então, essa desconstrução e essa minha ação é todo dia através de mentoria, de tudo isso. Eu quero transformar muito o ambiente da B-Partners e construir essa cultura linda, inclusiva, com muita criatividade, muita inovação, porque isso vem, de fato, da diversidade, né? Eu tenho as minhas metas pessoais de família,
né? Então, família para mim é super importante, que é quem está do seu lado a hora que você cai e está no fundo do poço, e não foram poucas vezes que eu caí. Então, ter a minha rede ali, né, me segurando a hora que eu caio, para mim é super importante, e saber que tem gente segurando a minha rede é uma métrica de sucesso. Não sei se para todo mundo, mas para mim é uma métrica de sucesso saber que eu tenho quem segure a minha rede, porque já caí muitas vezes e sei que ainda vou cair. Então, isso eu acho que é importante a gente construir, né? E o sucesso transformador através do olhar ESG junto com novas marcas, com empresas. Então, assim, para mim, é esse lugar de sucesso que eu quero ter, porque eu acho que isso é construir para o mundo. Eu não vou ficar aqui para sempre. Então, um pouco que eu puder construir já vai me deixar assim, sabe aquela coisa que quando você fechar o olho você fala, vou em paz? É isso que eu acho que a gente quer. Muito bom, Mari. Sou emocionada igual a você. Sou uma grande pisciana, entendeu? Duas piscianas. A gente tem que falar de emoção. Emoção é inteligência também, né? Não só a razão. Quais são as suas metas? Como quer ser você? E com tanta emoção. Eu acho que a minha métrica de sucesso ela é meio bobinha, aparentemente. Não é. Nem antes de você falar, não é. Nem começa. Nem começa. Mas é assim, eu trabalho com muita gente na nossa indústria e dentro da nossa empresa, né? Então, para mim, a minha métrica de sucesso é receber uma mensagem no Instagram de um funcionário falando alguma coisa bacana do impacto que alguma coisa que eu fiz criou na vida das pessoas. Isso para mim, assim, óbvio que gostamos de salário, temos boletos para pagar, mas assim, eu não me apego a cargo, eu acho que somos temporários, do pó viemos, para o pó voltaremos, e eu acho que para mim são as conexões emocionais que a gente cria com as pessoas, mesmo que temporárias, porque o coração ele tem uma marca que fica, então tem pessoas que marcaram a minha vida e que eu nunca mais encontrei, mas elas estão aqui, entendeu? E elas fizeram muita diferença no tipo de pessoa que eu sou hoje. Eu acho que essa é uma métrica. E a outra métrica é perceber que meu filho hoje, que tem 4 anos, que ainda não tem a dimensão da complexidade desse mundo, eu queria que ele entendesse daqui a uns anos, que alguém falasse de mim para ele, que ele falasse, caralho, sabe assim? Mas não fosse por uma coisa grande. Porque assim, quando meu pai morreu e alguém me contou alguma coisa que para a pessoa era tudo e que para o todo não era nada, eu falava, meu pai era incrível, ele era uma pessoa incrível. E é isso que importa, eu acho que é isso. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo ser humano, pela fauna e pela flora, e eu acho que a gente precisa começar a trazer para dentro das empresas, viver em harmonia dentro desse ecossistema, né? É isso. Cíntia. Peixes, Como eu sou câncer com ascendente em peixe. Não sei se você Então, percebeu, eu já me tô ajudem, chorando. Vocês me ajudem. Eu já tô chorando. Como? Como é ser você? Não, mas assim, putz, como é ser eu? É ser uma pessoa muito sortuda. Eu acho que é um pouco disso, que eu sou fruto de um projeto social de uma empresa. Eu acho que a primeira... Eu nem sabia o que era uma agenda de SG na vida. E essa mesma empresa, eu sou vizinha até hoje dessa empresa, quando eu era criança, eles foram na casa de toda a vizinhança avisar que segunda-feira, eu era criança e lembro disso, segunda-feira, às 10 horas da manhã, eles iam tocar os alarmes de incêndio, porque toda segunda eles faziam um simulado de emergência. E eles foram na casa de cada morador para avisar, tá tudo bem, toda segunda vai tocar, mas tá tudo bem. Esse foi o meu primeiro contato com essa agenda. Eu digo isso porque é um nível de delicadeza e de consciência, de falar, olha, eu vou lá avisar a galera que tá tudo bem, porque nós somos vizinhos. Então, esse foi o meu primeiro contato. Anos depois, eu fui aluna de um projeto social dessa empresa. Então, eu acho, e aí por isso que eu digo que eu sou sortuda, tive várias oportunidades muito legais na vida. E o que eu mais gosto, né, Mari, é me conectar. Eu amo me conectar com pessoas. Eu gosto de fazer as pessoas se conectarem também. E porque é isso, no final eu acho que eu tô aqui porque muita gente abriu caminhos. Hoje eu tô aqui porque a Mari me abriu esse caminho. Eu não precisava vir, gente. A Mari tá representando a Pernod. Ela né? te trouxe. Ela não precisava, representando a Pernod meu já está coração. muito bem representada. E ela abriu esse caminho.
meu time, a galera. Eu sou apaixonada pela empresa, então eu fico falando que é uma galera muito legal. Então, assim, eu acho que eu tive tantas boas oportunidades que eu acho que o meu papel e o que move o meu coração é, putz, como que eu consigo aproveitar esse lugar de privilégio que eu tenho hoje para, né, que a gente possa abrir para todo mundo mesmo, assim, né? Então, eu acho que isso é o que move meu coração e, óbvio, deixar um mundo lindo para os nossos filhos, que a gente estava conversando ali antes, né, e essas marcas também, que é quantas coisas que a gente aprendeu através da publicidade, das marcas lá no passado, que a gente fala, putz, não era bem isso. Então, que a gente possa atuar nesses papéis que a gente está para deixar realmente esse mundo muito melhor para todo mundo. Nosso corajoso Murilo, nosso corajoso, como é ser você? Olha, eu não quero filosofar muito, mas é que eu fiquei refletindo enquanto vocês falavam. Me deixar por último me fez juntar um monte de coisa. Então, eu sinto que o mundo está vivendo mudanças e está caminhando para um futuro que pode ser mais plural e potente. Então, minha métrica de sucesso é sentir que eu estou contribuindo com isso. Assim, não é sobre ser capaz de mudar o mundo nem nada, mas tipo contribuir para o caminho que está sendo gerado, para as coisas que estão acontecendo. Então, me sinto assim. Tem uma coisa que não é simples, né? Não é fácil estar empreendendo mudanças ou participando dessas construções dentro de ambientes que são majoritariamente brancos, dentro de ambientes que estão, né, construindo ainda debates sobre essas construções, assim. E é importante dizer, né, que empresas, né, são necessariamente esses lugares. Então não é simples, não é fácil, mas eu me sinto muito grato, de verdade, de poder participar dessas mudanças e me sinto honrado quando a gente vê algumas coisas acontecendo ali na troca com as pessoas, sabe? Então, tipo assim, eu liderei o nosso grupo de afinidades, né, o grupo de afinidades para equidade étnico-racial, Raízes. Eu liderei ele por 2 anos. Saí agora, no começo do ano, sou canceriano também, super emocionado. Foi essa coisa do choro, sabe? Da despedida. Mas foi muito impactante para mim ouvir a história de tantas pessoas, que pessoas negras, pessoas brancas, pessoas diversas da natura, foram atravessadas pela troca e pela construção do que a gente estava fazendo ali naquele ambiente, sabe? Assim, o Frantz Fanon, quando ele fala da dinâmica lá do Peles Negras, Máscaras Brancas, ele fala sobre a Martinica, né, como território onde ele está em família, em identidade. Estou sendo super reducionista, tá, gente? Mas aí, quando ele vai para a França, ele conecta esse lugar do branco, né? Então, assim, quando ele vai para a França, ele descobre essa identidade, essa racialização do processo. A França, às vezes, é um ambiente corporativo para muita gente. Ter liderado um grupo de afinidades para pessoas negras que está preocupado com o processo de gerar algum nível de aquilombamento, algum nível de acolhimento, algum nível de diálogo, acho que e ouvir como isso foi sendo construído na identidade, na autoestima, nessas pessoas que agora estão empreendendo mudanças, sabe? Você criou um quilombo na França, né? É isso, exatamente. É criar esses espaços de acolhimento e de construção. Acho que essas são métricas de sucesso para mim. Eu fui pensando enquanto vocês falavam, pensei, cara, acho que eu me orgulho disso, assim, de ter vivido e construído essa rede e das mudanças que a gente vai ver no mundo viver e fazer parte dessas coisas, enfim. Nossa, mas eu vou falar como é ser eu. Assim, emocionada com essa mesa. E, assim, vocês... É isso, as empresas são micromundos que impactam no grande mundo. Eu sou criadora de conteúdo, né? A gente se relaciona com as marcas o tempo todo. E é tão satisfatório quando a gente percebe que é de verdade, quando chega alguma coisa pra gente, como tem impacto também no nosso trabalho quando a gente tá defendendo um produto, quando a gente tá aqui, ó, mediando uma mesa, quando a gente tá defendendo uma causa e saber que tem mais pessoas que estão ali. Inclusive eu, como uma mulher preta, mãe, que nasceu na periferia, eu sei que só chega até mim quando tem vocês ali abrindo caminhos antes. Então é realmente muito gratificante. Bom, pessoal, eu quero saber, a gente falou sobre muitas coisas e muitas coisas importantes, então eu quero aterrissar um pouco para que todo mundo saia aqui com um pacotinho do que foi falado hoje. Quero começar, vou começar diferente, quero começar com você, Cíntia. Começando por você, o que ficou de mais importante da nossa conversa de hoje? Bem, além de amar estar aqui com vocês... Eu acho que é realmente essa questão do ser genuíno, assim, tem que ser de verdade. Se não for de verdade, não é sustentável. Sustentabilidade é sobre ser de verdade. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que tudo que a gente falou aqui, que vocês foram trazendo, isso me marcou. Eu acho que é isso. E você, Henrique? Eu fico com uma visão de
como a gente olha para tudo isso que a gente discutiu, que é super rico, como a gente transforma isso em ações práticas, né? A gente vem falando muito de letramento, de discurso, e como a gente transforma isso em ação mesmo, ação que vira negócio, que vira impacto, como a gente traz, né, esse lado da tecnologia, que a gente acabou discutindo um pouco, né, que é um elemento super importante também. Eu falo com Dilma que eu adoro empresas que têm metade Vale do Silício e metade Vale do Anhangabaú, sabe? Que a gente consegue juntar gente com tecnologia, mas isso olhando sempre por uma perspectiva de crescimento, né? Seja o crescimento humano, da gente que está comandando empresas e marcas, o crescimento dos negócios e o crescimento das conexões, né, entre as marcas e as próprias pessoas. Então eu fico com essa visão de como a gente discute tudo isso, mas olhando sempre o aspecto de crescer, de evoluir. Muito bom. Diga lá, Murilo. Eu fico feliz, de verdade, assim. Feliz de ter participado, de ter... Felicidade é métrica também. É métrica pra caramba, com certeza. E eu penso que as empresas são parte importante e crucial da mudança das coisas do estado que elas estão para o estado em que a gente anseia que elas estejam, de futuros possíveis. Então, participar desse debate, produzindo conhecimento e debatendo com práticas que estão acontecendo, gerando causas, gerando case, gerando debate sobre essas perspectivas, acho que é uma coisa que fica comigo, assim, de pensar, putz, tem muito mais gente que está construindo, tem muito mais possibilidades, essa é uma mudança que está se estabelecendo, a gente vai ver cada vez mais essas coisas se tornando, né, ambivalentes, gigantes, e a gente vai ter potencialmente essas mudanças acontecendo. Então fica comigo esse sentimento de que, putz, muita gente sente que está na hora de a gente fazer parte de coisas, dessas mudanças que estão acontecendo. Então acho que é isso. Dilma, o que fica de mais importante dessa conversa? Ai, para mim, se eu tivesse que resumir numa única frase, é causa e case. Yes. É isso, sim. Começamos hoje a construir esse futuro. Muito bom, Mari. Eu acho que a gente precisa recuperar dentro das empresas o que há de melhor na nossa humanidade. E isso precisa ficar muito evidente nas nossas ações do dia a dia, na forma como a gente trata todas as pessoas que passam no nosso dia e levar isso para as marcas, pensando de dentro para fora. Então, como é que você trata as equipes, como é que você trata seus fornecedores, porque assim, o consumidor, uma hora a máscara vai cair, né? Então eu acho que é isso, recuperar a nossa humanidade e não esquecer que nós somos muito mais potencial positivo do que negativo. Eu bato muita fé nessa virada de jogo que a gente tem essa oportunidade de fazer, porque o Krenak está acabando com as nossas esperanças. Gente, horas, né? A Cíntia já tinha dado esse spoiler que a gente precisaria de horas para fazer essa conversa boa acontecer. E foi muito bom, mas antes da gente se despedir, arrobas, como a gente encontra vocês, pode ser, enfim, aonde, como? Em um tweet. Bom, eu vou deixar aqui o serviço. Manda os serviços. Então, quem quiser seguir o perfil da Bferraz, @Bferraz, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Quem quiser me encontrar, @Henrico. Eu, nas minhas redes, né, acabo falando um pouco de negócio, falando um pouco mais de mim. Deixo para o papel da Bferraz, né, de trazer essa visão, de trazer, né, a nossa opinião. Mas é ali que a gente pode se encontrar mais e, obviamente, me chamar também para café, para a gente conversar, para a gente poder fazer negócio. Pode ser um isso? pouco. Pode ser o isso. Adoro. Você, Mari. @marianapimentel.pr de Pernod Ricard no Instagram. Cíntia? Cara, meu perfil é fechado, mas me adicione que eu aceito. Eu sou muito fácil. Cíntia _calado. E tem o @Pernod Ricard Brasil, que é a nossa página, enfim, que tá a nossa galera lá e a gente sempre tá lá também. Melhor Instagram corporativo do Brasil. Murilo, você? Murilo Adriel no Instagram. Meu perfil também é fechado, mas adicionem que eu aceito. Adiciona. Murilo Passos no LinkedIn. Acho que é isso. LinkedIn, né, gente? Dilma. Bom, para Dilma é Dilma Souza Campos no Instagram e no LinkedIn, e da Nossa Praia é o @Nossa Praia, também o Nossa Praia também no LinkedIn. O meu perfil é aberto, né? Tá verificado agora. Check. Tá verificado, fiquei chique. Azulzinha.
E essa nossa praia é bom também chamar para uma água de coco, né? Nossa, pode vir, colocar a cadeira ali, vamos tomar um sol, muita luz, muita energia boa para construir tudo isso que a gente pode. Muito bom. E eu sou a Ana Paula Chongani, queria agradecer demais a conversa, a partilha e os ensinamentos. Aprendi muito com vocês aqui. Queria agradecer também vocês aqui na plateia pelos sorrisos. Vocês soltaram muitos sorrisos bons. Pra gente é sempre bom receber. Quero agradecer você que também está assistindo a gente à distância. Que bom que a gente tem essa tecnologia pra gente se conectar. A gente acabou de apresentar, então, o Growthcast aqui da BM Partners. Foi incrível. Eu adorei. Quero voltar e a gente fica até para a próxima conversa. Muito obrigada, gente. Obrigado. Maravilhoso. Ai, que delícia. Demais.